Respondendo aqui o nosso querido irmão, que há muito tempo não falo contigo, né? Joaquim Freitas, de Ilhéus, na Bahia. Um grande abraço aí a Ilhéus e a Joaquim. Um grande abraço, Joaquim. Precisa aparecer. Bom, ele me fez a pergunta seguinte: Paulo anunciava a graça, mas Paulo orou por enfermo, expulsou demônio, batizou nas águas. Por quê? Então vamos lá. Não sou eu que vou te responder, é o Espírito Santo em mim. Vamos lá, para você também que quer conhecer isto, se não conhece. Paulo era judeu da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul, onde tinha homens grandes e belos. Paulo também era fariseu, tá? Estudou na escola de Gamaliel, que era um tipo faculdade da época, onde também Nicodemos estudou. E se explica por que ele perseguia pessoas achando que era Deus. Porque ninguém conhece Deus estudando. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Então, ele, como Nicodemos, não conheciam Deus, porque todos que estão embaixo da lei de Moisés não conhecem Deus. E ele não era exceção. Por sinal, ele era muito zeloso da lei de Moisés. Por isso ele perseguia os cristãos da época. Bom, quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e a prova está que Jesus perguntou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não disse por que persegue as pessoas. Por que me persegues? E ele disse, já pelo Espírito, quem és, Senhor? Ele estava chamando de Senhor alguém que ele não via, que ele sentiu no coração que era superior a ele, porque derrubara ele no chão e o tornara cego. Bom, a partir desse ponto, após receber a oração de Ananias, já em Damasco, Paulo saiu anunciando a doutrina de Cristo. Porque a doutrina de Cristo, meu irmão Joaquim, foi dada aos judeus. Nós não recebemos ordem nenhuma para curar enfermos, expulsar demônio, sair por aí pregando. Nós não recebemos isso. Quem recebeu foi os 12 que Jesus chamou para anunciar aqueles que creram, os judeus que creram. Os judeus que creram não ouviram isso de Jesus, mas eles também fizeram esses sinais, entre Paulo, Silas, Ananias e muitos outros. Os gentios que estavam no meio deles queriam comprar isso, porque eles não tinham esse poder. Viu, meu irmão? Então, Paulo, nessa doutrina de Cristo, ele batizava, ele expulsava demônio, ele orava, e ele fazia todas essas coisas que era da doutrina de Cristo. No capítulo, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele narra que ele recebeu a revelação da graça. Embora estivesse com ele, a revelação da graça veio no tempo de Deus. Ao receber a revelação da graça, Paulo foi saindo da doutrina de Cristo para a revelação da graça. Se você me perguntar, ele tinha que passar pela doutrina de Cristo? Todo judeu tinha que passar, porque eles estavam embaixo da lei, eles estavam como ovelhas. Tanto que Jesus disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a ordem dada aos 12 também foi essa, não vá aos gentios, não ensine isso aos gentios, e sim as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, todo judeu teria que passar pela doutrina de Cristo para chegar à graça. E isso aconteceu com Paulo. E nesse capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nos versículos iniciais, ele fala que ele recebeu essa revelação. Mediante a isto, Paulo foi deixando a doutrina de Cristo. Não é deixado uma vez, ele foi deixando os batismos, imposição de mão. Por quê? Porque a revelação da graça é a revelação do reino de Deus. O reino de Deus não tem isso, meu irmão. Não tem comida, não tem bebida. Dito por ele mesmo em Romanos 14, 17. O reino de Deus não tem homens. Não tem carne, não tem sangue. Então não tem dança, não tem oração, não tem pula-pula, não tem dízimo, não tem comida, não tem nada disso. Então Paulo veio anunciando isso, que para os judeus era um escândalo. E ele, para que os judeus que estavam na doutrina de Cristo anunciasse isso também, ele foi a Jerusalém informar isto a Pedro, Tiago, João e Judas,
Está isso escrito em Gálatas capítulo 2. E eles passaram então a pregar a graça também. Ouviu, meu irmão? Por isso, Paulo escreveu também a eles em Hebreus, no capítulo 6, dizendo: deixando a doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Por que os evangélicos não se sentem perfeitos? Porque eles estão na doutrina de Cristo. E na doutrina de Cristo você está como um homem separado de Deus. Aí vai comer pedaço de pão todo mês e tomar vinho ou suco de uva para ter comunhão, que não tem. Porque a carne e o sangue não é a do reino de Deus. É por isso que os evangélicos... Agora, existe interesse, meu irmão, deles permanecerem assim. Porque tem um grupo que ganha com isso. Entendeu, meu irmão? Então eles não vão dizer a verdade, até porque eles não têm a verdade. Eles não receberam o amor à verdade. Então, é por isso que Paulo batizou durante um tempo. E o livro de Atos não é Atos dos Apóstolos, é Atos dos Discípulos. Eles trocaram o nome. Todos que estavam ali ainda eram discípulos. Apóstolo foi quando eles começaram a anunciar a graça. Foi aí que eles passaram a ser apóstolo. É esta a informação, um vídeo de 5 minutos, meu irmão. Vai na live que eu faço nesse aplicativo segunda e sexta-feira, meu irmão, às 20 horas, para você crescer na graça. Tem informação que num púlpito de uma religião evangélica, jamais vocês saberão. Numa escola dominical, como é que você vai conhecer Deus através de escola, meu irmão? Se está escrito que é o Espírito Santo que te guia a verdade, sai disso, meu irmão. Sai disso. Um abraço para Bahia e para Ilhéus. Estou voltando já.